Quem Deus diz que você é? Vivemos dias de constantes ataques à nossa identidade. Comparações movidas pelas observações sem parâmetros das vidas alheias nas redes sociais. Relacionamentos rasos e superficiais. Teorias, cursos e diversas outras coisas que, se a gente não se atentar, podem acabar ferindo os nossos princípios e os nossos valores. E eu costumo dizer que toda vez que a gente fere os nossos princípios, a gente acaba ferindo de alguma forma a nossa identidade. Porque os nossos princípios estão diretamente ligados à nossa identidade, naquilo que a gente acredita, né? Os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então, se aquilo que você acredita, você fere isso, quem você é, afinal de contas? A intenção desse vídeo é que você saia dele sabendo um pouquinho mais de quem você é em Deus. Sua identidade não deveria ser moldada no que os outros dizem sobre você. Televisão, internet, amigos, parentes, vizinhos, colegas, quem for. Mas em quem Deus diz que você é, em quem você acredita ser em Deus. Sim, a visão que você tem de si mesmo, isso também está ligado aos seus princípios. E como eu disse, seus princípios estão ligados à sua identidade. Pelo menos do meu ponto de vista, analisando o Manual Divino de Conduta Cristã, a Bíblia. Aliás, você já se perguntou quem Deus diz que você é nele? Já de cara, sem dúvidas algumas, você deveria saber que você é muito amado. João 3,16, a palavra de Deus vai nos dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa que se sente amada é notoriamente diferente. Você já percebeu isso? Ela se sente mais confiante, feliz, em paz. Às vezes esquecemos que somos amados e nos deixamos levar pelo medo, pela insegurança. Mas lembre-se disso, Deus te amou e te ama de tal maneira. Um segundo ponto de destaque aí para formar essa base, pelo menos do meu ponto de vista, essa base da nossa identidade, quem nós somos, para quando alguém chegar para você e te perguntar quem você é, você pelo menos já saber que você é amado pelo Senhor. E o segundo ponto agora que a gente vai estar vendo, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, você é muito amado e você é filho de Deus. Agora, o que nos assemelha a Deus? E para que fomos criados? Antes de respondermos a essas dúvidas, é válido ler o que está escrito em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Dessa forma vemos que fomos criados e moldados de forma intencional. Você não é um erro, caso já tenha pensado nisso, não. Deus quis te criar. A palavra de Deus diz em Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus disse isso para Jeremias e vemos nessa passagem esse conhecimento e desejo de Deus na sua criação. Você tem noção disso? Que você foi criado, moldado por um Deus que é perfeito, pelo Criador de todas as coisas? No mínimo, você é bem importante nesse mundo, né? Então agora vamos lá. Por que nós fomos criados? Em Isaías capítulo 43, versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Fomos criados para a glória de Deus. E de que forma somos semelhantes a Deus? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, o homem se assemelha a Deus pelos atributos comunicáveis. O que seriam esses atributos? Atributos comunicáveis seriam aqueles em que Deus compartilha conosco em alguma forma e medida, vamos dizer assim. Já os incomunicáveis seriam aqueles exclusivos de Deus, como onipotência, onipresença, onisciência. Eu trouxe aqui para este vídeo alguns atributos comunicáveis que nos assemelham a Deus. Repetindo, alguns dos atributos comunicáveis que nos assemelham a Deus. O primeiro é personalidade. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é um ser pessoal e relacional. E assim como ele, também possuímos vontade, emoções, capacidade de construir vínculos significativos. O segundo é racionalidade. Em Colossenses 3,10 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, temos a capacidade de criar, compreender, interpretar. O terceiro atributo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que é um atributo que me chama muita atenção, porque ele consegue, de certa forma, explicar muitas coisas no mundo, na forma como socializamos, como nos relacionamos com as outras pessoas, né? Esse senso, que seria, no caso, a moralidade. Em Romanos, capítulo 2, do versículo 14 ao 16 diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Possuímos esse senso inato em nós do que é o certo e do que é o errado. Temos essa consciência em si da moralidade, e é mais um dos atributos comunicáveis que nos assemelham a Deus. O próximo seria a sociabilidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Fomos criados para viver em comunhão. Eu falo um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo que está aqui no card. Mas a comunhão, ela é algo muito poderoso. E também é mais uma das coisas, né? Aí a sociabilidade, mais um dos atributos que nos assemelham a Deus. O próximo seria infinitude. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Temos um anseio pela eternidade, o desejo de viver eternamente. Ninguém quer perder a vida, por exemplo, até mesmo porque esse eco da eternidade está plantado em nosso coração, está plantado em nós por Deus. Enfim, esses foram só alguns dos atributos, né? Amor, a gente falou bem no início aqui desse vídeo, mas teriam outros também, como bondade, justiça, espiritualidade. Para concluir, enfim, você não é um erro, você não foi criado por acaso. Pelo contrário, você foi criado e moldado por um Deus que é perfeito. Você foi criado com propósito. Você é muito amado e a sua identidade está em Deus. No chamado original, refletir a glória de Deus, relacionar-se com Deus e com o próximo, exercer administração sobre a criação e viver em santidade. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, a deixar o seu gostei, caso esse conteúdo tenha feito sentido para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.